provavelmente já falei isso em outros vídeos aqui do canal, mas uma das coisas que mais me fascina quando eu penso em ficção histórica é conseguir conhecer personagens, pessoas, figuras históricas que são extremamente importantes da gente conhecer e saber algo novo que eu nem imaginava que tinha acontecido. Oi, aqui é a Thaís e a gente vai conversar sobre O Samurai Africano, do Craig Shreve, autor inclusive canadense. E esse foi um livro que me ensinou muito sobre essa figura, esse samurai, que foi o primeiro samurai negro a existir. E por que ele existiu? Por que ele se tornou samurai? Até porque quando a gente pensa na figura do samurai, é estritamente reservada a pessoas asiáticas, né? E por que esse cara virou um samurai? O que aconteceu nessa história? A história de um samurai africano se passa durante o período feudal japonês, então mais ou menos entre 1579 e 1582, inclusive sendo esse único período que existe alguma informação desse samurai africano, que é o Yasuki Isaki. Então existiam algumas pinturas, alguns diários que mencionam essa figura dele, e é muito interessante ver como o autor conseguiu construir esse personagem, essa persona dele. Enfim, ali em 1579, parou no porto de Kushinotsu, no Japão, um navio mercante português com produtos e armas europeus, e dentro desse navio tinha também um homem africano escravizado. E ele foi retirado da sua família muito jovem, raptado, mais ou menos quando ele tinha uns 13 anos, vendido para mercenários, e ele se viu obrigado a lutar lutas que não eram dele. E é muito curioso ver como o autor consegue construir essa narrativa, porque a gente está falando de uma ficção histórica, então ele vai unir fatos históricos com ficção. E a forma como o Craig constrói essa figura do Yasuki é muito interessante, porque a gente consegue perceber muito claramente essa questão das batalhas que não são dele e o que ele consegue fazer por si. E a gente vai ver isso ao longo da história. O próprio Nobunaga, que é uma figura que eu vou mencionar em breve, ele foi muito importante pro Yasuki, e eu espero que tenha sido muito importante na vida real também, não apenas nessa ficção histórica. E pelo Isaac ser visto como um soldado, né, porque ele tem toda essa experiência de batalha, ele acaba servindo como um protetor para um dos missionários jesuítas, que é o Valiano, que realmente existiu. E o Valiano, ele foi missionário jesuíta responsável por levar o catolicismo para o extremo oriente, especificamente no Japão. E esse grupo de jesuítas, eles estão se movimentando para ir para a capital, que é Kyoto. E chegando em Kyoto, eles encontram o Oda Nobunaga, que basicamente é um senhor da guerra, um dos mais poderosos, e ele tem como objetivo unificar o país. O que estava acontecendo no Japão nesse período? Existiam muitas guerras civis, então pessoas que serviam estavam entrando em conflito com os seus senhores, então estava num processo de muitas guerras civis acontecendo. E o Isaac, ele é dado como presente dos jesuítas para o Oda Nobunaga, que vê ali uma oportunidade de ter um dos mais poderosos guerreiros ao seu lado. Então, o Isaac, ele não vai ser apenas o primeiro estrangeiro a se tornar samurai, e ele vai ser o único africano a ser um samurai também. E a partir do momento que existe esse relacionamento entre o Oda Nobunaga e o Isaac, é muito interessante ver a importância que um tem para o outro e também o que o Oda Nobunaga vê, que é basicamente ter essa pessoa forte ao lado dele durante esse período de guerra, mas o Isaac vê como uma questão de liberdade estar ao lado desse cara. Porque, como eu disse pra você, a forma como o Craig, ele cria esse personagem, a gente tem sentimentos muito conflitantes ao longo da leitura, porque o autor, ele vai construir uma narrativa que não é linear. Em momentos a gente está ali naquele período de Japão feudal, e em outros momentos, outros capítulos, a gente está conhecendo um pouco mais sobre o passado do Isaac, conhecendo um pouco mais sobre a mãe, sobre o pai, sobre os irmãos, de onde ele veio, a questão das danças, dos rituais. Existe toda uma briga de onde realmente é a origem desse samurai africano, se é da Etiópia, enfim, não se sabe exatamente de onde ele veio, e é uma das coisas que o autor
menciona nas suas notas também, mas ele acaba escolhendo um local para que esses ritos, essas danças, tudo faça sentido para a forma que ele está contando a história. Outra coisa muito interessante na forma que o autor conseguiu construir a história é que alguns acontecimentos aconteceram antes ou depois, mas ele acaba antecipando algumas coisas, porque a gente vai ver muita tensão política, muitas questões de guerra, vai ter traição, vai ter muita coisa nessa história, mas ao mesmo tempo ele diz que antecipou algumas coisas para que fizesse sentido, para que a gente já fosse apresentado a outros personagens sem que ele bagunçasse essa linha do tempo ou que bagunçasse a forma que ele queria contar essa história também. E junto com a construção dessa história, eu acho que o autor foi incrivelmente genial construindo o Yasuki / Isaac da forma que ele é. Porque ao longo da narrativa a gente vai perceber que ele tem sentimentos conflitantes, ele tem sentimentos complexos. É muito difícil parar para pensar que essa pessoa realmente existiu passando por tudo aquilo que ele teve que passar, sendo raptado da sua família, sendo escravizado, sendo visto apenas como uma máquina, um soldado, uma ferramenta, lutando guerras que não eram dele e encontrando o Oda Nobunaga. E a partir do momento que ele encontra o Oda Nobunaga, a gente percebe que algo muda nele. Existe uma questão nele que muda muito claramente. E a gente percebe também que existe um conflito interno nele também. Porque ele passou por guerras na China, na Índia, em outros lugares, e ele vai passar por uma guerra ali. Mas será que ele vai lutar essa guerra porque ele quer? Ou porque ele precisa? Ele vai lutar essa guerra porque é uma opção dele ou porque estão obrigando ele também? Então existe toda uma questão muito complexa sobre esse sentimento. A questão da guerra estar acontecendo ali também, mas é muito complexo. É uma coisa complexa acontecendo com esse personagem também. Então eu acho que a forma como o autor ele construiu esse personagem, muitas vezes eu achava que, cara, esse autor teve acesso a materiais que ninguém teve acesso, porque a complexidade com que ele construiu é assustadora, sendo bem sincera. E outra coisa que eu achei muito interessante é como ele consegue incluir diversos detalhes sobre a hierarquia, as questões políticas. Ele destrincha de uma forma que fica muito clara, especialmente para mim que não tem muito conhecimento histórico, né, de coisas assim do período feudal japonês de 1500. Eu achei muito interessante como ele mostra esse lado também. E se a gente for parar para pensar, é muito importante da gente consumir esse tipo de livro também, porque a gente sai desse eixo ocidental e a gente vai para esse eixo oriental para entender como as coisas aconteceram ali também, como esse catolicismo aconteceu e o que aconteceu durante esse processo de catolicismo no Japão também. Outro personagem extremamente bem construído e muito complexo é o Oda Nobunaga. É muito interessante ver como o Yasuki e ele interagem. É muito interessante ver a troca cultural que existe, porque aparentemente sobre o Oda Nobunaga, o que eu li é que ele era muito curioso em relação a outras culturas, ele queria entender essas outras culturas, então a troca que existe entre o Yasuki e ele é muito interessante. Existe uma cena específica de uma dança que o Yasuki faz que assim me deixou extremamente arrepiada, mas ainda assim é muito complexo da gente observar tudo isso porque traz sentimentos conflitantes não somente pra gente que tá lendo, mas também pro próprio Yasuki que tava dentro daquela situação, mas ele tava lidando com uma pessoa que o respeitava também. Então é assim, um livro extremamente complexo, mas não complexo em relação à história, complexo em relação a sentimentos também, sabe? E assim, por esse ser um livro que a gente vê no título O Samurai Africano, provavelmente algumas pessoas vão esperar que vai ter morte e guerra e luta o tempo todo, mas não, a gente não vai ter isso o tempo todo, o que é até bom pra mim, porque eu acho que se tivesse muita cena de ação o tempo todo, eu acho que eu ia não ter
gostado tanto da história quanto eu gostei. Eu acho que esse é um livro que vai falar muito mais sobre essa figura, obviamente, sobre esses conflitos que existem, sobre o Yazuki descobrindo quem ele realmente é. Porque é basicamente esse processo que a gente tem ao longo dessa história. É muito curioso ver que ao longo da narrativa a gente entende que o Yazuki, ele sabe a sua língua, ele aprendeu a falar português e ele aprendeu a falar japonês também. Então ele falava bem e se comunicava bem. Ele estava lidando ali com o Senhor da Guerra. Então, para você ver quanto essa figura é incrível, ponto. É isso. Quando eu terminei esse livro, eu fiquei pensando sobre como eu deveria falar sobre ele, além de leia. Porque esse foi um daqueles livros que eu fiquei refletindo muito sobre o sofrimento dessas pessoas, quantos outros Yazukis existiram, quantos Isaacs existiram, e a gente não conhece essas pessoas, né? Todo esse sofrimento de ser raptado, retirado da sua casa, perder sua família e a sua casa estar perdida. E essa é uma das primeiras frases que a gente tem nesse livro. A sua casa não existe mais, o que existe são apenas lembranças. E a luta do Yazuki para manter aquelas lembranças do seu pai, do seu povo, das suas danças, da sua mãe, de tudo, é extremamente doloroso. Em diversos momentos eu me emocionei muito, assim, muito mesmo, porque eu acho que a introspecção que esse personagem especificamente passa é algo surreal, assim, é algo surreal. Foi um daqueles livros arrebatadores, é um daqueles livros que eu acredito que todo mundo deveria ler, e eu nem sei se eu fiz muito sentido falando sobre a história, mas eu espero que tenha feito sentido, porque foi uma narrativa muito poderosa. Eu fico muito feliz que o autor escreveu esse livro da forma como ele escreveu. Se você tem uma outra indicação, deixa aqui nos comentários. Além desse livro, eu indico fortemente A Outra Princesa, que a gente tem vídeo aqui no canal. É Um Defeito de Cor também, que é um puta livro. Se você não se inscreveu aqui no canal, se inscreva pra gente continuar falando sobre livros. E se você quiser apoiar o meu trabalho, a gente tem os membros aqui do YouTube e também o Catarse. As informações vão estar aqui na descrição. A gente se vê no próximo vídeo. Super beijo e tchau, tchau!